Graça e paz, meus queridos. Aqui quem fala é o pastor Leonei Siriaco e esse é o nosso Café com Bíblia de hoje. E o nosso Café com Bíblia de hoje se encontra em Lucas, capítulo 12, versículo 32, onde a palavra do Senhor nos diz: Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Vou ler novamente. Não tenham medo, pequeno rebanho, pois foi do agrado do Pai dar-lhes o reino. Eu tenho pregado uma mensagem nesse texto de coisas profundas, bem fortes que Deus falou comigo algum tempo atrás, quando eu estava temeroso em vários momentos, em várias situações, e Ele me mostrou 5 maneiras que eu glorifico o nome dEle quando eu enfrento o medo. E assim, foi algo que marcou a minha vida e eu queria compartilhar um pouco com você, porque o medo e a ansiedade, querido, eles não combinam mais conosco, eles não combinam mais com a nossa nova vida em Cristo. Esses sentimentos, esses pensamentos não são capazes por si só de produzir nada. Esses sentimentos de medo, de ansiedade não produzem nada. Lógico que existe uma medida segura de medo e uma medida segura de ansiedade, que é o que te leva a agir com segurança e com cuidado de algumas maneiras. Eu não estou falando desse tipo de medo nem desse tipo de ansiedade, né? Eu estou falando do medo extremo, da ansiedade extrema que te leva a ficar doente, que te leva a duvidar, principalmente de Deus, do cuidado de Deus, da proteção de Deus, da presença de Deus. Então, esses sentimentos, quando exagerados, eles causam dano à nossa perspectiva, de vida, à nossa esperança, e eles não produzem nada, a não ser tirar o foco da realidade do reino de Deus na terra. Então, na cultura do reino, que é essa cultura que agora nós fomos chamados a viver em Cristo, é da abundância. A cultura do reino é a cultura da abundância. Por isso, os seus súditos, que somos nós, vivem com uma atitude de quem não precisa temer a escassez, porque nós cremos no cuidado do nosso rei. Nós não estamos largados à própria sorte, nós somos como um pequeno rebanho, como o próprio texto diz. Por nós mesmos, nós somos incapazes de prover toda a segurança, toda a provisão de que nós necessitamos para viver. Mas nós não estamos aqui por merecimento, querido. Nós não estamos aqui nesse reino por capacidade. Contudo, foi do agrado do Pai, como o texto diz de forma muito clara, que fizéssemos parte do reino. Ou mais especificamente, que o tivéssemos, ou seja, que o reino fosse também nosso. Ou seja, nós não somos apenas súditos do reino, nós também somos herdeiros e co-herdeiros. Ele se agradou. O texto vai dizer que foi do agrado dele, compartilhar conosco o seu reino. Portanto, querido, as intenções de Deus, o coração de Deus é de um pai amoroso, é de um pai generoso, é de um pai doador. E como nós lemos no Salmo 23, nada faltará para esse pequeno rebanho de Deus. Na hora certa, no momento certo, do jeito certo, a provisão virá. O cuidado de Deus jamais falha, querido. E as riquezas do reino, elas estão disponíveis para nós. Então, amado, assim como Deus falou para mim, eu quero compartilhar com você. Não tenha medo, não tema, amém? Porque foi do agrado do Pai, lhe dar o reino. Lucas, capítulo 12, versículo 32. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.